Olá, eu sou Eduardo Ribeiro da Fonseca, professor de Filosofia da Psicanálise na PUC Paraná e clínico de psicanálise. Ao longo da história da psicanálise e nas discussões da filosofia da psicanálise, existe uma polêmica a respeito da necessidade da metapsicologia para a psicanálise. Em que medida seria necessário nós trabalharmos em termos metapsicológicos para que a clínica da psicanálise pudesse ser alguma coisa efetiva, alguma coisa que realmente tivesse um valor terapêutico, enfim, uma efetividade do ponto de vista prático, do ponto de vista da atuação do psicanalista. Se Freud, ao escrever a sua metapsicologia e seus escritos metapsicológicos de um modo geral, não teria, de alguma forma, fantasiado exageradamente e feito alguma coisa que, ao final, seria desnecessária. Então, essa necessidade da metapsicologia para a clínica é o que está em questão para nós aqui nesse momento. Existe, francamente, dentro de toda a história dos estudos a esse respeito, uma grande preocupação de tornar a psicanálise algo mais próximo possível de uma ciência, ou pelo menos de algo mais efetivo do ponto de vista da clínica, em tal medida, né, que pudesse ser aceito por uma comunidade mais ampla, mais abrangente, e que, por outro lado, houvesse uma discussão de um ponto de vista epistemológico que permitisse, entre os diversos campos de conhecimento que estão envolvidos, por exemplo, num atendimento hospitalar ou mesmo numa discussão teórica, que essa teoria da psicanálise pudesse, em primeiro lugar, ser discutida do ponto de vista de uma epistemologia geral e, por outro lado, que, na medida em que ela fosse discutida ou fosse desenvolvida, também pudesse ter algum tipo de aplicabilidade do ponto de vista clínico. Então, nós nos perguntamos, a clínica, ela depende de uma metapsicologia, pressupõe uma metapsicologia, exige, enfim, que o pensamento metapsicológico exista ou não? É possível fazer uma clínica sem uma teoria metapsicológica, seja ela freudiana ou não? De fato, em termos freudianos, nós acreditamos que sim. A metapsicologia, tal como Freud a concebeu, não é efetivamente necessária. Ela é um estudo baseado nas experiências freudianas e baseado naquilo que Freud desenvolveu ao longo de décadas, mas, de fato, os resultados dessa metapsicologia foram muitas vezes frustrantes para o próprio Freud e as concepções foram modificadas ao longo do tempo de tal forma que as suas teorias, por exemplo, as teorias do aparelho psíquico e as teorias pulsionais, não necessariamente permaneceram as mesmas. Freud elaborou duas teorias do aparelho psíquico e duas teorias pulsionais, em linhas gerais. Na primeira, havia distinção entre inconsciente e consciente. Então, essa dinâmica entre uma instância inconsciente e uma instância consciente era o que determinava, era o que definia para Freud o aparelho psíquico. E essa divisão de um inconsciente também, entre um inconsciente dinâmico ou recalcado e um inconsciente chamado pré-consciente, que seria aquele inconsciente que estaria disponível à consciência a todo momento. Por exemplo, enquanto eu estou concentrado aqui falando desse assunto, eu não estou pensando nas coisas da minha vida cotidiana, mas ao mesmo tempo, se eu necessitar recordar dessas coisas, elas me virão imediatamente à cabeça. Já o inconsciente recalcado ou reprimido é um inconsciente que não está acessível imediatamente à consciência e é, mediante a teoria freudiana, o inconsciente problemático, aquele inconsciente que guarda os problemas relacionados à neurose.
Esse inconsciente recalcado, ele fica acessível à consciência apenas mediante determinadas técnicas utilizadas na clínica freudiana. E essa clínica baseada no conceito de transferência. Transferência significa que uma pessoa fala e a outra pessoa ouve, e ocorre uma interpretação dessa fala mediante esse inconsciente recalcado. Então, o que o psicanalista procura ouvir, mas ele não estabelece uma intencionalidade exagerada nessa escuta, por exemplo, querendo ouvir mediante a teoria. Ele literalmente passa a prestar atenção, né, a chamada escuta flutuante, de uma fala fluida do paciente, de uma fala que não deve receber nenhum tipo de censura por parte da pessoa que está em análise. Isso permite que esses fragmentos recalcados ou reprimidos, que passam pela censura psíquica, que passam pela resistência que o eu tem a ter acesso a determinadas representações que incomodam a pessoa, possam, de alguma forma, serem entendidas, serem ouvidas pelo psicanalista e pontuadas, interpretadas de tal forma que aumente a capacidade do analisando ou do paciente de interpretar ele próprio a sua própria história. Então, essa dinâmica inicial vigorou basicamente mediante a interpretação do psicanalista, né, nessa primeira teoria, e havia também uma teoria chamada teoria pulsional. Essa teoria pulsional era dividida entre os impulsos do eu, entre as pulsões do eu, entre os instintos do eu e as pulsões inconscientes, basicamente as pulsões sexuais. A sexualidade sempre foi um problema para o ser humano, principalmente mediante a moralidade social. Então, certas coisas são impedidas de se tomar conhecimento por serem francamente contrárias ou à conservação do indivíduo, ou contrárias aos padrões morais do indivíduo, né? E todas as coisas que ocorrem com a pessoa, especialmente na sua infância, toda a sua vivência psíquica, enfim, o desenvolvimento desses afetos na primeira infância, vão determinar em que medida que a pessoa vai reprimir ou não na sua consciência aquilo que está estabelecido como um afeto, enfim, que pode ou não ser exercido, que pode ou não ser pensado, que pode ou não existir à luz do dia. O problema é que, mediante essa teoria, as coisas que elas não podem serem vivenciadas, as coisas que não podem fazer parte da consciência e da ação das pessoas, ou pelo menos em certa medida não podem, elas vão incomodar e vão produzir sintomas psíquicos. Então, a teoria do Freud é baseada na expressão ou não expressão da sexualidade. E o que isso vai gerar, o que isso vai causar no indivíduo mediante a experiência no mundo, na sociedade. Porque nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser expresso, e as vivências, os sofrimentos da criança vão determinar em que medida ela vai poder se sentir mais segura, ou mais ampla, ou mais profunda, ou mais superficial, ou mais problemática, mais sintomática, né? E vai criar dificuldades nas relações da pessoa com ela mesma ou com as outras pessoas, né? E haviam muitos problemas nessa primeira teoria do psiquismo que Freud procurou resolver na sua segunda teoria. Antes de entrarmos nessa segunda teoria do aparelho psíquico e a segunda teoria pulsional, vamos revisar então alguns conceitos que foram trabalhados por Freud, desde a interpretação dos sonhos e passando pelos seus escritos propriamente metapsicológicos em 1915. Esses escritos metapsicológicos de 1915, na verdade, existe uma certa polêmica em relação a eles, quantos foram efetivamente escritos e quantos Freud pretendia escrever,
Mas ele de fato, publicou, enfim, 3 textos que são fundamentais e sobre os quais eu quero comentar rapidamente aqui. Um sobre o conceito de repressão, outro sobre o conceito de inconsciente e outro sobre o conceito de impulso, pulsão, instinto. Conforme a tradução do conceito de Trieb, né? Conforme a tradução, as pessoas falam de um jeito, né? E eu não vou privilegiar aqui essa discussão, porque já seria outra aula, outro vídeo, outra história. Mas basicamente, então, a gente teria esses conceitos, né? E alguns aspectos, por exemplo, a descrição de como que seria esse psiquismo, então como um inconsciente dinâmico ou recalcado, um pré-consciente e um consciente, dito como substantivo mesmo, né? E quando isso vai passar depois, a partir de 1923, para uma segunda, uma segunda teoria do aparelho psíquico, já existia uma segunda teoria pulsional de 1920 do texto Além do Princípio de Prazer, onde o Freud ele vai falar não mais apenas em impulsões ou impulsos do eu e impulsos sexuais, como na primeira teoria psíquica, mas vai falar agora reunindo os impulsos de conservação e os impulsos sexuais sobre a rubrica de impulsos de vida, né? E vai incluir um segundo impulso, uma segunda pulsão, que na verdade seria mais fundamental ainda do que essas, que seria a pulsão de morte, que seria uma tendência de cada organismo, de cada coisa viva, de cada vivente, de retorno ao inanimado, de retorno ao inorgânico. E isso influenciaria toda a dinâmica psíquica também. Então é uma coisa bastante complexa, que a gente não vai tratar em detalhes aqui, mas que vai influenciar sim, porque, de certa maneira, né, vai resolver alguns problemas para Freud e vai colocar novos problemas para ele. Então a vida seria algo que ocorre em algum ponto da história, da matéria. A sensibilidade, a vida, ela é como um desvio das forças inorgânicas, algo que ocorre mediante forças, ele diz, inimagináveis. Isso não é vamos dizer assim, o básico da coisa. O básico da coisa é essa tendência do psiquismo sempre de retorno ao inorgânico, o que quer dizer também de uma certa tendência à estabilidade, uma certa tendência, enfim, de você sempre buscar a inércia. Então o psiquismo ele tende, a tendência do psiquismo é sempre buscar uma posição inercial frente à atividade. A atividade ela não é verdadeiramente desejada em termos psíquicos, de acordo com essa teoria. O que o psiquismo busca é estabilizar. Isso significa, por exemplo, tornando isso um pouco mais palpável, reduzir a taxa de ansiedade, se não a zero, pelo menos alguma coisa próxima de zero. Significa você, como um ser vivente, não se angustiar, não ter nenhum tipo de atividade, porque toda atividade te leva ao movimento, te leva à angústia, te leva à ansiedade. A ansiedade é própria do ser vivente. E a tendência do aparelho psíquico seria tentar reduzir isso ao máximo. Porque isso significaria, basicamente, né, em termos vitais, que você estaria relaxado, tranquilo e coisas assim, mas em termos pulsionais significaria essa tendência de retorno ao inorgânico, uma tendência à estabilidade psíquica, né? Que ela é sempre desejada, mas nunca é atingida enquanto a pessoa vive, né? Então é um perpétuo jogo entre atividade e uma busca pelo estado inercial, um estado de estabilidade psíquica, que nunca de fato é atingido.
E em 1923, no texto O Eu e o Isso, né, das Ich und das Es, Freud vai trabalhar com uma segunda teoria do aparelho psíquico, onde não é mais simplesmente uma questão de inconsciente e consciente como substantivos, e nesse inconsciente um inconsciente dinâmico ou recalcado e um pré-consciente, mas outras estruturas. E basicamente a ideia de inconsciente perde um pouco a sua importância, embora não seja abandonado, e ele vai falar agora, né, de um eu que pode ser tanto consciente quanto inconsciente, e vai falar de um es, um isso, que é uma fonte, basicamente uma fonte orgânica de estímulos para serem satisfeitos, porque a consciência vai ter que buscar alvos de satisfação. Então são afetos, são desejos que nascem no interior do próprio organismo, em fontes orgânicas, e vão ter representantes psíquicos, né? E aí que entram os impulsos, as pulsões. Esse trânsito entre algo que seria um organismo, que precisa ser representado psiquicamente, ele é feito de um ponto de vista pulsional, ou seja, esses estímulos que se originam no interior do organismo adquirem uma representação psíquica mediante determinados alvos que existem na efetividade. Então, o ser humano, ele sempre vai buscar se satisfazer esses impulsos, essas pulsões, mediante alvos efetivos, e praticamente você não conhece, na sua experiência prática, impulsos sem alvos já determinados. Esses alvos vão se estabelecendo, eles não são necessários, como seria um instinto animal, como a gente imagina que seriam os instintos animais. A gente não sabe até que ponto isso é assim também, né? Em que medida os animais também deliberam mais, escolhem mais. Mas no caso do ser humano, há uma margem de escolha muito grande, devido à nossa inteligência, devido à nossa capacidade de, enfim, de determinar esses alvos. Eles não são necessários, mas eles, à medida que eles vão se estabelecendo para nós, eles se tornam importantes e especialmente determinados. Então nós fazemos nossas escolhas sexuais, por exemplo, inconscientemente, de modo involuntário, mas a partir do momento em que se estabelece uma conexão na experiência, ela tende a ser privilegiada. Porque, na verdade, você não quer qualquer coisa, você quer coisas determinadas, embora elas não fossem exigidas originariamente, né? E há uma complicação nessa segunda tópica, nesse segundo modelo de aparelho psíquico, que é, além do eu e do isso, o supereu. O problema da culpabilidade, da agressividade, da destrutividade, sempre foi um questionamento dentro da psicanálise. E nessa época, em torno de 1923, Freud inclui, nessa dinâmica psíquica, esse supereu, que também, em parte, é consciente e inconsciente, e, em certa medida, nós temos a flutuação sempre dessas três características, né, dessas três instâncias psíquicas, dinamicamente conversando entre si, né, e sempre em parte consciente, em parte inconsciente. Então, revisando essas duas teorias pulsionais, essas duas teorias psíquicas, a gente tem inicialmente essa divisão entre consciente e inconsciente, e essas pulsões do eu e essas pulsões sexuais, conservação e amor, conservação e sexualidade, e depois se complica um pouco mais, e nós temos as pulsões de vida e as pulsões de morte, e, por outro lado, uma teoria psíquica que engloba um eu, um isso, que seria esse organismo na sua potência, né? Freud vai comparar isso às forças geológicas que estão no interior da Terra com a superfície, com a crosta do planeta. Então, o eu estaria na superfície, e em parte na superfície, e em parte seria também composto por essas forças que estão abaixo da superfície do psiquismo
e que forçam passagem em busca de satisfação. E a parte consciente do eu, ela está em busca desses alvos, é um representante psíquico e também do ponto de vista da motilidade, da ação, para obter satisfação, para obter alvos de satisfação, né? Então a meta seria sempre atingir estados de satisfação que reduziriam a atividade psíquica, reduziriam, enfim, a ansiedade, reduziriam em alguma medida a angústia e aplacariam. Então a nossa alegria, a nossa felicidade, nesse tipo de modelo teórico, vem muito da ideia de você sofrer algum tipo de restrição, algum tipo de sofrimento, tanto devido ao teu desenvolvimento e os sintomas que você adquire em função desse desenvolvimento, quanto em função da própria dificuldade que o mundo apresenta de você obter esses objetos de satisfação. Nem uma coisa nem outra são fáceis. E tem esse outro elemento, que é esse elemento moral, esse supereu, que nós mencionamos anteriormente, que seria então a internalização de valores do ser humano, que vai gerar em grande medida esse sofrimento psíquico, devido a certa tendência a esses padrões morais, inclusive uma certa hipótese deles serem algo também constituinte, né, em alguma medida, já existindo certas disposições hereditárias, disposições herdadas, coisa que é discutido teoricamente, mas não se tem nada de conclusivo a respeito, né? Mas o que se tem de conclusivo, de fato, são as proibições que a sociedade, enfim, que nós mesmos nos colocamos, que nem sempre é a sociedade que está colocando a coisa no nível que a pessoa percebe. Muitas vezes é ela mesma, na interpretação desses padrões morais, que os amplifica, que os aprofunda, que, enfim, tem dificuldade com eles, né? Nem sempre é uma repressão do exterior, às vezes, em grande medida, é a própria pessoa que constrói as suas restrições de modo mais exagerado, dependendo do modo como ela se estruturou psiquicamente. Então, esse supereu seria em parte também inconsciente e parte consciente, seriam disposições morais que você adquiriu de qualquer modo, provenientes do ambiente social e cultural, e que te proíbe de fazer certas coisas. Por exemplo, assassinar teu pai, né? Casar com tua mãe e coisas do gênero. Coisas que nem sempre são respeitadas, conforme todos sabem, né? A variedade dos seres humanos é tão grande que tudo pode com o ser humano, tudo pode acontecer, tanto do ponto de vista do modo como se estabelece a sexualidade, quanto essas questões relacionadas ao que é proibido e o que não é. Um casal heterossexual pode ser extremamente libertino, pode ter uma atividade sexual extremamente variada e sem nenhum tipo de restrição. Desde que eles se propõem mutuamente a fazer, eles fazem, né? E você tem casos de pessoas que têm uma sexualidade bem diversa da heterossexual e que é uma sexualidade muito específica, que ela exige aquilo e não pode sair daquilo. Então a pessoa precisa de por exemplo, o prazer da pessoa fazer o outro sofrer, ela vai ter que achar um parceiro que aceite isso. Isso é uma coisa extremamente restritiva. Ou ela vai para o crime, ou ela coloca anúncios no jornal e vai tentar achar alguém. Existe um filme do Alfred Hitchcock, por exemplo, em que um determinado personagem vai a uma agência matrimonial e descreve o tipo de mulher que ele quer, né? E com características muito específicas. Uma mulher que gosta de apanhar, que gosta de sofrer. E é isso que ele quer. E é muito difícil se encontrar pessoas assim numa agência matrimonial, né? Embora encontrar essas pessoas no mundo seja algo possível, né? O que acontece é que quanto mais específica a sexualidade, quanto mais ela exige algo muito específico, por exemplo, o sujeito é apaixonado por sapatos de salto 10, e a mulher tem que estar dentro dos sapatos de salto 10, se a mulher gostar de usar só rasteirinha, jamais vai ser mulher para ele, né? Então essa questão da amplitude, do quanto as coisas acontecem de um jeito ou de outro,
com o ser humano é algo extremamente rico, extremamente variado e está sujeito, inclusive, a sair da esfera do socialmente aceito, do culturalmente aceito, e entrar na esfera do crime, como, por exemplo, no caso do filme do Hitchcock. E em inúmeros outros casos que a gente conhece, por exemplo, pelas crônicas policiais, filmes e coisas assim, né? Tem pessoas que só gozam quando matam. Se não matam, não gozam. Então elas têm que matar para poder gozar. Bom, não deve ser algo muito interessante para a vítima, né? Se a pessoa não concordou com aquilo. Se alguém estiver disposta a concordar com isso, é uma coisa, mas assim, é muito difícil de achar alguém assim. Então essa pessoa vai acabar tendo uma experiência fora da lei, né? Por mais que ela saiba que aquilo é ilegal, por exemplo, pedofilia e coisas do gênero, ela vai atuar daquela forma em função da sua necessidade sexual. Então esses são os problemas que, em certa medida, desde que esses problemas estejam no campo da neurose, Freud tratava. E quanto mais fora do campo da simples neurose, mais fora da experiência freudiana, embora não fora da experiência da psicanálise. Então, nós vimos aqui, em algumas pinceladas, né, deixei tantos conceitos da psicanálise de lado, há uma complexidade tão grande por trás dessa teoria da psicanálise, né, e determinadas hipóteses que foram formuladas por Freud, por outros psicanalistas, e depois dessa primeira geração, tantas outras vieram com construção de conceitos, especialmente Melanie Klein, Lacan, Winnicott e vários outros, né? De tal forma que a psicanálise se tornou uma coisa muito ampla. E ao ponto também de se questionar se essa teoria ela é necessária ou não e em que medida. Então, ao meu ver, né, como eu mencionei, a metapsicologia ela não é completamente necessária, né? Mas será que ela é desnecessária de um modo geral ou será que ela não é necessária porque ela pode ser modificada? Freud mesmo modificou, como eu disse, as suas teorias, né? Foi o meu objetivo de dar essas pinceladas foi para poder falar sobre isso. Ele as modificou de tal forma que demonstrou a não exigência dos conceitos. Mas a metapsicologia ela é justamente feita não para que você acredite nela. Não é como conceitos ligados à fé, que você tem que acreditar neles. São conceitos ligados à noção de teorização, partindo de determinados conceitos básicos, e aí você vai testando o caminho para ver o que você consegue fazer com eles, né? E eles têm uma certa efetividade porque eles nascem do solo da própria clínica. E aí é que está a questão. Nós podemos trabalhar sem esses conceitos do Freud na clínica. Por exemplo, nós podemos nos ater a uma parte desses conceitos, por exemplo, o conceito de transferência, ou seja, o paciente transfere alguma coisa para o clínico, para o psicanalista. Isso é dado numa conversa, é dado numa situação analítica específica, no local onde a psicanálise ocorre. Pode ocorrer com ou sem divã, pode se ater à noção de sexualidade ou não, né? Em que medida isso vai modificar? Vai modificar completamente a base da teoria. Mas, ao mesmo tempo, talvez ainda exista uma caracterização como psicanálise, por exemplo, como no caso da teoria do Winnicott, né? Que ele não baseia a ideia de atividade na noção de sexualidade como Freud fez. Então, a atividade humana para o Freud ela é profundamente sexualizada. Ela parte do interesse como um caso da sexualidade. Então, todas as coisas pelas quais nós nos interessamos, por exemplo, ciência, arte, trabalho, são formas que originariamente têm conexão com a sexualidade, com a expressão da sexualidade do indivíduo, né? Enquanto na teoria do Winnicott,
é mais ou menos o contrário. A sexualidade é um caso de interesse. Então, o indivíduo tem interesse pelas coisas, inclusive pela sexualidade. Então, são formas de lidar com a coisa, né? Não há necessariamente uma interpretação do inconsciente. Você pode se basear numa interpretação das coisas que aparecem efetivamente na clínica e interpretar de um modo bem diferente das interpretações que o Freud fazia. Então, assim como ocorre com o Winnicott, que modifica as teorias do Freud, também nós temos o caso do Lacan, que fala de um retorno a Freud, que fala de um retorno à leitura do Freud, ao alemão, enfim, às origens da psicanálise, mas ele mesmo, ao fazer essa leitura, ele é um intérprete, ele é um caso de alguém que fez leituras muito peculiares da teoria freudiana, por mais que seja de fato um retorno ao Freud. Então, há algo de dinâmico nessa teorização, mas que, ao mesmo tempo, era necessária. Né? Era necessária. Eu gostaria de ler aqui para vocês um trechinho da sexta sessão do Além do Princípio do Prazer, do Freud, onde Freud fala o seguinte: raramente encontramos imparcialidade quando se trata das coisas últimas, isso é, dos maiores enigmas da ciência e da vida. Nesses casos, acredito que cada um de nós seja dominado por preferências internas profundamente arraigadas que imperceptivelmente dirigem e inspiram nossa especulação. Assim, havendo tão boas razões para a desconfiança, só nos resta adotar uma fria benevolência para com os resultados de nossos próprios esforços intelectuais. Mas, vale dizer que essa autocrítica, de modo algum, obriga a uma tolerância especial para com as opiniões divergentes. Temos o direito de impiedosamente rejeitar teorias cujos primeiros passos estejam em contradição com os fatos observados, mesmo sabendo que a correção daquelas que defendemos é provisória. Então, quando as pessoas, enfim, teóricos, psicanalistas de diversas correntes, fazem modificações na teoria freudiana, isso é legítimo, existe uma legitimidade. A questão que Freud aponta aí é, primeiro, fria benevolência para com os nossos próprios resultados. Isso é importante para fazer avançar a própria psicanálise. Ela não deve ser considerada um saber pronto e acabado. Né? Nenhum saber deve ser considerado pronto e acabado. Então, a atividade de pesquisa tem como fonte a clínica e a experiência da vida em geral. E essa fonte é o segundo aspecto que ele ressalta nesse trechinho que eu li. Qualquer teoria que não se baseie no mundo tal como ele se apresenta para a experiência, ou seja, que parta de especulações, por exemplo, metafísicas transcendentes, ou seja, coisas que não têm ligação direta com a experiência, mas podem ser meramente pensadas, Freud descarta. Mesmo assim, ele ainda chama o modo próprio dele especular, em alguma medida de fantasia. Esse processo de fantasiar, de você procurar imaginar, enfim, de que se trata aquilo que você está observando empiricamente, é necessário para que você possa, enfim, produzir interpretações. Essas interpretações, elas não são exaustivas. Você não vai conseguir chegar no núcleo da realidade e dizer para as outras pessoas a realidade é assim. O mundo não é constituído dessa forma, o mundo é muito complexo. O que a gente pode fazer é, por aproximação, através do esforço de uma comunidade científica, de uma comunidade psicanalítica, é por aproximação, ao longo do tempo, conseguir obter um conhecimento melhor do psiquismo e dessa realidade psíquica, que tem conexões íntimas e também conexões com o mundo. O nosso inconsciente ele não é só formado a partir da nossa própria intimidade, mas também
a partir do contato com esse mundo. Então, cada pessoa, por mais que ela participe de estruturas psíquicas coletivas, enfim, socialmente determinadas e até mesmo historicamente determinadas, ocorre que ela vai também ter reações particulares. Ela vai produzir resultados peculiares, a partir, às vezes, de muito pouco. De pequenas variações, você tem grandes diferenças. As diferenças individuais podem ser pequenas, mas produzir grandes variações. Isso nos leva a pensar da importância do pensamento metapsicológico. O que não quer dizer, volto a repetir, que o pensamento metapsicológico, conforme ele foi estabelecido por Freud, seja necessário, haja visto, inclusive, as modificações que ele fez na própria teoria. Então, eu gostaria de agradecer a paciência do público, queria dizer a vocês que tenho a intenção de continuar fazendo alguns outros vídeos dessa natureza, procurando divulgar um pouco alguns problemas ligados à psicanálise do modo mais simples e objetivo que eu puder tratar, e esperar uma nova oportunidade para nós termos esse contato novamente. Muito obrigado.